3 de fevereiro de 1892. Aomoto nasce através das revelações divinas da fundadora, conhecidas também como o Fudesaki. Mas isso todos já devem saber. A fundadora Nao Deguchi nasceu em 1837, em Fukuyama, e faleceu em 1918. Ao todo, Nao Deguchi teve 3 filhos e 5 filhas. Desde criança, ela não frequentou a escola, portanto, não aprendeu a ler, nem a escrever. Mas, em 3 de fevereiro do ano que completaria 55 anos, Nao Deguchi, possuída por Deus, passou a escrever automaticamente as revelações divinas, ou o Fudesaki, referentes à purificação e reconstrução do mundo e muitas outras profecias. Muitos anos mais tarde, calígrafos japoneses analisaram o Fudesaki e constataram que todas as letras foram escritas com a mesma velocidade, força e pressão, não sendo possível tal ato, senão de uma pessoa com um estado mental inabalável. Essa constatação foi vista não só em uma ou outra folha, mas nas 200.000 folhas escritas entre 1892 a 1918. Entre as profecias, havia uma misteriosa que dizia sobre um homem que viria do leste, reconheceria Deus e tornaria sua mensagem conhecida pelo mundo. E no dia 8 de outubro de 1898, surge um jovem com dentes pretos, vestindo uma capa antiga, que parou na casa de chá estabelecida próximo a Fukuyama pela 4ª filha de Nao. Esse jovem chamava-se Kisaburo Ueda, mas todos os omotanos o conhecem como Onisaburo Deguchi. Para saber mais, veja também o vídeo sobre o cofundador no link na descrição. A profecia se concretizava, e Onisaburo Deguchi leu todas as revelações escritas automaticamente por Nao, organizou o conteúdo e inseriu kanji, nascendo assim a obra denominada Oumoto Shingyo, as revelações divinas da Oumoto. Onisaburo Deguchi nasceu em 1871 em Anao, próximo a Kameoka, e faleceu em 1948. Como grande médium clarividente, recebeu as revelações de Deus e estabeleceu a base da doutrina, organizando o movimento Omotano, sendo reconhecido como cofundador da Oumoto. São inúmeras suas obras de pintura, caligrafia, cerâmica, construção de jardins e arquitetura. Foi o autor dos Contos do Mundo Espiritual, obra com 81 volumes. Em 1900, Onisaburo casou-se com a filha caçula de Nao, Sumi, mais tarde Sumiko. Juntos tiveram 2 filhos e 6 filhas. Mas antes, uma outra profecia surge nas revelações divinas. A herdeira de Nao é Sumi, sua filha mais nova. 10 de junho, lunar, do ano 32 da Era Meiji, 1899. Desta forma, estava claro que a segunda guia espiritual da Oumoto seria Sumiko Deguchi, nascida em 1883. Em vida, junto com Nao e Onisaburo, dedicou-se à santa causa. Era adorada como a Grande Mãe por conta de sua personalidade bondosa, nobre e generosa. Suas pinturas e seus escritos de arte sem arte causam admiração até especialistas. Sumiko Deguchi foi a idealizadora do curso infanto-juvenil da Oumoto. Quando ficou grávida pela primeira vez, uma outra revelação surgiu, dizendo que a terceira guia espiritual seria desempenhada pela primeira filha de Onisaburo e Sumi, Naohi. Ou seja, numa época em que não se dava para saber o sexo do bebê antes do nascimento, Deus revelou quem nasceria e o que faria. Em 1902, nascia a primeira filha de Onisaburo e Sumiko, Naohi Deguchi,
a terceira guia espiritual da Omoto, dotada de grande talento nas artes de caligrafia, pintura, cerâmica, cerimônia do chá e corifeu do No. Anos mais tarde, apresentado por um colega de faculdade, Moto Otakami, estudante de letras da Faculdade Federal de Kyoto, visita a Omoto. Fica impressionado e no terceiro ano da faculdade abandona voluntariamente os estudos e filia-se a Omoto. Em 1928, casa-se com Naoki e torna-se Hidemaru Deguchi, o terceiro guia espiritual coadjuvante da Omoto. Nascido em 1897, Hidemaru Deguchi foi um médium clarividente, autor de alguns volumes de pensamentos religiosos e ensaios, pinturas e caligrafias. Junto com Naoki, tiveram um filho e 3 filhas. A terceira filha nasceu em 1935, Kyoko, que em 1982 foi nomeada sucessora da terceira guia espiritual e tornando-se a quarta guia espiritual em 1988. É formada em literatura japonesa, foi mestre de Yakumo-koto e diretora do Jardim Botânico Kameyama. Foi a primeira guia espiritual da Omoto a deixar o Japão, vindo ao Brasil em 1997 e uma das principais idealizadoras e incentivadoras para a construção do novo templo Aizen-do. Antes do seu falecimento, Mestra Kyoko Deguchi adotou Kurenai, filha de Yasumi, e Asako, a segunda filha de Naoki e Hidemaru Deguchi. Nasceu em 1956, formada em farmácia, trabalhou como farmacêutica numa casa de saúde chinesa. É habilitada na arte da cerimônia do chá, teatro no, ikebana e autora de caligrafias e cerâmicas. É a nossa atual guia espiritual e foi ela quem inaugurou o nosso templo em 2004 e retornou ao Brasil em outras 2 ocasiões, em 2010 para a realização do Utamatsuri e no jubileu de 90 anos do início das atividades missionárias da Omoto no Brasil em 2014. Como viram, a liderança espiritual da Omoto é assumida por uma mulher, e isso é uma determinação de Deus, como consta nas revelações divinas. O herdeiro da Omoto, Ayabe, em cada geração, é aquele cujo corpo físico é feminino. 18 de abril lunar do ano 43 da Era Meiji, 1910. Sobre isto, um adendo explica mais detalhadamente esse parágrafo. O herdeiro, guia, da Omoto é feminino, de acordo com a linhagem sanguínea da fundadora em cada geração. As guias sucessoras têm a missão de herdar a linhagem dos fundadores, desempenhando a sagrada tarefa de salvamento segundo a vontade de Deus. Ou seja, todas as guias espirituais devem ser mulheres e descendentes da fundadora. As funções da guia espiritual são ser líder espiritual, nomear missionários da Omoto, produzir itens sagrados da Omoto, como o Ohineri, o Mamori, Miteshiro, Gyoko, Goshintai, Goshingo e Goshingo Tanzaku. Fazer a tecelagem para fins muito específicos, como para capas de Miteshiro e a bandeira Miroku Shinki. Uma curiosidade é que todos nascem com um talento artístico reconhecido por autoridades no assunto e seguem fielmente uma das máximas da Omoto: a arte é a mãe da religião. O acervo artístico da Omoto é totalmente próprio, isto é, produzido pelos guias espirituais. Desta forma, ao termos a honra de encontrarmos com a guia espiritual, tenhamos a certeza de que estaremos diante de um ser único, iluminado e que anima profundamente o nosso espírito.